Vamos a mais uma videoaula do FacBio, Apoio ao Estudo de Biologia. Nesta aula, o assunto abordado é a digestão, com especial atenção para o sistema digestório humano. Vamos lá, amigos. O consumo de alimento é essencial para os organismos obterem energia para sustentar suas atividades. Alguns organismos, como as plantas, produzem o próprio alimento através da fotossíntese. Vamos relembrar este processo? Fotossíntese consiste na utilização de dióxido de carbono e água mediante a absorção de energia luminosa para produzir o principal combustível celular, a glicose. Lembre-se que outro produto importante da fotossíntese é o gás oxigênio. Já o homem, como todos os animais, precisa obter matéria orgânica para permanecer vivo, pois não produzem seu próprio alimento, como fazem as plantas. Após consumirem produtos de origem animal e vegetal principalmente, extrai a energia deles através do processo de respiração celular. Por isto, o homem é considerado um organismo heterotrófico, já que não produz o próprio alimento, enquanto as plantas são consideradas autotróficas, pois o produzem. Mas para um animal poder aproveitar a energia contida nos alimentos, a matéria orgânica consumida precisa entrar nas suas células. E é aí que se tem um problema. O alimento é geralmente muito grande e as células muito pequenas, sendo, portanto, neste caso, impossível a sua entrada. É aí que entra o papel da digestão, um processo que reduz o tamanho do alimento, permitindo seu aproveitamento pelas células. A digestão pode ser classificada em física e química. Na digestão física, o alimento é simplesmente reduzido de tamanho, sem sofrer modificações químicas. O trabalho feito pelos dentes, ao morder e mastigar uma maçã, é um exemplo de digestão física do alimento, pois este processo converteu uma maçã em vários pedaços menores. Mas a maçã, do ponto de vista químico, é formada por vários tipos de moléculas orgânicas, como carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Muitas delas macromoléculas, ou seja, moléculas de alto peso molecular, que precisam ser quebradas em moléculas menores para serem absorvidas pelas células. Os carboidratos são quebrados em carboidratos menores, chamados monossacarídeos. As proteínas, em aminoácidos. Os lipídios, em ácidos graxos. E os ácidos nucleicos são quebrados em nucleotídeos. Este processo de transformação química é mediado nos seres vivos por vários tipos distintos de enzimas, por isso denominadas enzimas digestivas. Outra forma de classificar o processo de digestão é classificá-la em intracelular e extracelular. A digestão intracelular, como o próprio nome diz, é aquela que o alimento é digerido no interior de uma célula. Para explicar esse mecanismo, vamos analisar o exemplo da digestão feita pelas amebas. Uma ameba captura com seus pseudópodes micro-organismos, como bactérias e algas. Você lembra o nome desse processo? Fagocitose. A fagocitose corresponde ao englobamento de partículas sólidas por uma célula. Após ser fagocitada, a partícula alimentar encontra-se presa em um pedaço da membrana no interior do citoplasma, chamado de fagossomo. Os lisossomos, contendo enzimas digestivas, se aproximam do fagossomo e se unem a ele, formando um vacúolo digestivo, também chamado de lisossomo secundário. Ficou clara a diferença entre o lisossomo e o lisossomo secundário? Vamos lá. O lisossomo, também chamado de lisossomo primário, só armazena enzimas digestivas, e o lisossomo secundário, também chamado de vacúolo digestivo, contém, além das enzimas, o material a ser digerido. No interior do vacúolo digestivo, ocorre a quebra das macromoléculas que formavam a estrutura dos micro-organismos, e, em seguida, o resultado da digestão é absorvido para o citoplasma. O material que não foi digerido permanece no interior do vacúolo, que agora passa a ser chamado de vacúolo excretor ou residual. O vacúolo, portando os resíduos, é conduzido em direção à membrana e eliminado para fora da célula. A digestão intracelular
é comum a organismos unicelulares como os protozoários, mas também ocorre em animais como os poríferos, conhecidos como esponjas. Agora vamos à digestão extracelular. Ela recebe este nome pois ocorre no exterior das células. Organismos como os fungos secretam suas enzimas digestivas para fora das suas células e digerem o alimento no ambiente, para depois absorver o resultado da digestão. Isto é um caso de digestão extracelular do tipo extracorpórea, pois ocorreu fora do corpo. Mas, na maioria dos animais, o alimento é introduzido no corpo para ser digerido, como acontece nas águas-vivas, onde o alimento penetra pela boca e chega até uma cavidade digestiva, para entrar em contato com enzimas secretadas por células que formam a parede da cavidade digestiva. O material digerido é então absorvido por algumas células e utilizado em seu metabolismo. Neste caso, a digestão foi extracelular, mas intracorpórea. A digestão intracorpórea está presente na maioria dos animais. Vamos concentrar nossa atenção na digestão nos animais. Há pouco, comentei que nos poríferos a digestão é um processo que ocorre somente de forma intracelular, enquanto nas águas-vivas, e na maioria dos animais, ocorre de forma extracelular, no interior de cavidades digestivas. Por isto, pode-se afirmar que os poríferos não apresentam um sistema digestório, mas a maioria dos animais, sim. Os sistemas digestórios podem ser classificados em dois tipos, incompleto e completo. O sistema digestório incompleto é o mais simples. É um tubo de fundo cego, ou seja, com uma única abertura, como se fosse uma meia. A única abertura é a boca, que serve à entrada de alimento a ser digerido na cavidade digestiva e também à saída dos restos da digestão. Sendo bem claro, pela boca entra alimento e também sai as fezes. O sistema digestório incompleto é encontrado em animais como os quinidários e nos vermes plateumintos. O sistema digestório completo é mais complexo. É constituído por um tubo digestório com duas comunicações distintas com o ambiente. A boca, que serve à entrada de alimento, e outra abertura para a saída dos restos da digestão. Se por esta abertura sair somente as fezes, ela é chamada de ânus. Mas se por este orifício também for eliminado a urina e ou elementos reprodutivos, pode ser chamado de cloaca. O sistema digestório completo é mais eficiente na realização do processo digestório, pois o alimento percorre o tubo digestório de forma unidirecional, passando por partes especializadas. Uma parte é responsável em ingerir o alimento, outra em conduzi-lo, mais adiante há porções com função de digestão e outras de absorver os nutrientes extraídos pela digestão dos alimentos. E, finalmente, uma parte final especializada em eliminar o material não digerido. Animais como os nematóides, anelídeos, moluscos, artrópodes, a maioria dos equinodermos e os cordados, ou seja, a maioria dos animais, possuem um sistema digestório do tipo completo. Aguarde a segunda parte desta videoaula, que vai tratar principalmente do sistema digestório humano. Se você gostou dessa videoaula, clique no gostei do YouTube. Um grande abraço e até mais!